Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. Hoje vamos falar do trabalho da Procuradoria Regional Eleitoral nas eleições 2018. O Ministério Público Eleitoral está bastante atuante, já enviou diversas recomendações para candidatos e para partidos políticos e promete ser rigoroso nesta eleição, não apenas em relação à propaganda eleitoral, mas no combate a crimes eleitorais de qualquer ordem. Hoje recebemos em nosso estúdio a doutora Cristina Mello. Seja bem-vinda, doutora Cristina, Procuradora Regional Eleitoral. Como é que está sendo feito esse trabalho? Mas antes, a gente gostaria de explicar para as pessoas quem é o Ministério Público Federal e explicar também que é o Ministério Público Federal que também cuida do Ministério Público Eleitoral. As pessoas sempre têm dúvida. Uma hora a gente fala Procurador Regional Eleitoral, outra hora a gente se refere a um promotor eleitoral. Dá para explicar em poucas palavras essas diferenças? Olá, Mariane. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, fazendo esses esclarecimentos. O Ministério Público Federal é o órgão que faz, a instituição que tem o exercício da função eleitoral. Então, nós que fazemos essa atividade de fiscalização das eleições, de procurações eleitorais, investigação de crimes eleitorais, é uma função federal. Então, os juízes federais, o TRE e o TSE, que atuam na esfera eleitoral. Mas, por delegação, os promotores eleitorais atuam por delegação do Ministério Público Federal. Então, por isso que há essa certa dúvida. Nas eleições municipais, como há uma certa capilaridade das eleições, então os promotores atuam bastante, são bastante atuantes, eles promovem as ações e estão sempre dando entrevistas, e são os promotores que estão nas comarcas e zonas eleitorais. Nas eleições gerais, que é o caso desse ano, praticamente toda a atribuição é do Procurador Regional Eleitoral, que aqui no estado do Mato Grosso sou eu. E cada estado tem um único Procurador Regional Eleitoral, que é responsável por toda essa operação nessas eleições gerais. Só que nós não atuamos, Mariane, de forma isolada. É uma equipe, os promotores eleitorais, inclusive, nos ajudam a cumprir cartas precatórias, fazer diligências, a Polícia Federal também. E os promotores também têm poder de polícia para fazer cessar propagandas juntamente com os juízes. Então, mesmo nas eleições gerais, eles trabalham bastante, estão sempre a postos para nos ajudar. Então, os promotores têm uma função muito importante e são coordenados pela Procuradoria Regional Eleitoral. Exato. Então, explicado aí, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina, é quem vai coordenar todo o trabalho do Ministério Público Eleitoral nestas eleições. Doutora Cristina, vamos começar por um tema que tem causado muita dúvida ainda, né, por parte dos pré-candidatos, que é o impulsionamento de posts em mídias sociais. Pode ou não pode, afinal de contas? Eu recebi várias representações sobre esse assunto e tenho acompanhado. Nós temos uma equipe de fiscalização nas redes sociais, inclusive, e até mesmo as representações que nós recebemos da população, perguntando e apontando algumas práticas nesse sentido, que são aquelas veiculações e que consta patrocinado, a expressão patrocinado. Patrocinado no Facebook, isso, no Instagram. Significa que alguém, né, um particular ou mesmo pré-candidato, está fazendo uma contratação com a mídia para que essa publicidade seja divulgada. Então, é uma publicidade paga. Ela não é permitida até o momento do registro, então até dia 15 de agosto ela não é permitida e nós temos já algumas atuações nesse sentido. Eu requisitei do Instagram, do Facebook e do Twitter que informe com relação a alguns pré-candidatos notórios se há alguma contratação para que possa tomar as medidas cabíveis. Nesse momento pode ser, inclusive, aplicada multa, tanto para aquele usuário que fez a veiculação, e quanto para o beneficiário, caso não seja a mesma pessoa, havendo, né, o conhecimento do beneficiário, de uma multa de 5 a 30 mil reais, além, é claro, da retirada desse conteúdo do ar. Então, é um tipo de publicidade vedada e há um destaque que é necessário ser feito, é de que há um emprego de recursos. Então, é um momento que não há prestação de contas ainda e
há um gasto, sem fiscalização. Que pode configurar a Caixa 2? Pode, porque a população, ninguém sabe quem está financiando essa campanha. Lá na frente, um simples impulsionamento agora pode resultar na cassação de um registro? Depende da situação, pode acontecer, inclusive, de implicar abuso de poder econômico, porque há um dispêndio de recursos, pode ser um valor muito alto e pode desequilibrar o pleito. Então, é uma investigação que pode começar como propaganda, mas pode se desdobrar para outras condutas e até crimes, né? Então, depende do que for apurado, depende da prática, e tem chamado a atenção a insistência nesse tipo de conduta, e o Ministério Público Eleitoral vai agir, e já tem agido de forma bastante presente e atenta para que isso seja combatido. Quantas denúncias nesse sentido, mais ou menos, vocês receberam? Em números, há algumas bastante notórias, mas o mais importante é que a rede social informe exatamente quanto foi gasto, quem foi que contratou, porque não basta a remessa simples do print. É necessário... As pessoas pensam que pegando o print, mandando para o Ministério Público... Não é suficiente, infelizmente, Mariane, por quê? É possível, inclusive, se montar um print. Não é? E nós precisamos também da URL, que é o endereço daquela publicidade, porque através desse endereço é que vai ser possível retirar quando for constatado que ela é ilegal. Então, nós precisamos não só do print, mas também do endereço, da URL específica daquela publicação. Mesmo que o candidato alegue que não foi ele que pagou, que foi o partido que pagou ou um terceiro que pagou, ainda assim é proibido? É proibido, porque mesmo que assim o fosse, seria uma doação. Essa doação, no período de campanha, Mariane, ela deve ser registrada, ela passa por uma fiscalização. Exatamente, ela passa por uma fiscalização do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. E agora a gente não sabe, inclusive, se a fonte de recursos é vedada. Por exemplo, se tem uma pessoa jurídica financiando esse impulsionamento, nós não temos como saber neste momento por ausência de prestação de contas desse mecanismo de controle. Então, não é possível gastar dinheiro em campanha, pré-campanha, né? Não é possível gastar dinheiro agora, no mês de pré-campanha, e não é possível se manter essa prática de patrocinar esses pedidos de volta, essa publicidade agora, né, nesse momento de pré-campanha. O Ministério Público, continuando aí na questão das mídias sociais, a senhora acredita que esta eleição, ao contrário do passado, que os candidatos gastavam sola de sapato e depois, numa segunda etapa, a televisão trocou a sola substituiu a sola do sapato, e a senhora acredita que a gente está passando por uma terceira etapa em que as mídias sociais substituem as duas etapas anteriores? Eu creio que tem se somado. Desde 2006, a legislação vem sendo alterada cada vez para flexibilizar mais e permitir mais a publicidade via rede social e via internet. Antigamente não se permitia, depois passou a se permitir em sites específicos, e agora já temos até a possibilidade de impulsionamento, mas só após o dia 15 de agosto, porque é o momento em que nós temos os registros das candidaturas, nós temos as contas bancárias de cada campanha, o CNPJ específico, e aí é possível fazer o controle deste gasto. Em relação às fake news, vocês têm uma estratégia ou o Ministério Público Eleitoral vai aguardar judicializar a questão? Porque o que se discute hoje é que a população cobra muito da Justiça Eleitoral, combate as fake news. Mas como combater efetivamente com uma equipe pequena e como combater fake news que serão distribuídas por WhatsApp, por exemplo, né? Que não tem como segurar, rastrear. E eu acredito, não queria ouvir a opinião da senhora, que isso será judicializado e aí sim terá uma atuação mais efetiva. Como é que o Ministério Público Federal vê essa questão das fake news? É importante lembrar que não é só o Ministério Público Eleitoral que tem a legitimidade para ajuizar as ações eleitorais. Os partidos políticos e candidatos também têm. Eu creio que com relação às fake news, principalmente as negativas, propaganda eleitoral negativa e muitas vezes enganosa, equivocada, não verídica, vai haver a representação dos próprios opositores, dos próprios candidatos ou partidos que ali estão sendo prejudicados, e aí o Ministério Público Eleitoral vai se manifestar como fiscal da lei. Sem prejuízo de atuações em casos de extrema necessidade, de inequívoco, por exemplo, há uma certa divergência entre doutrinadores, entre pesquisadores, se aquela publicidade negativa, mas de uma informação real, verídica, se ela é possível ou não. Por exemplo, envolvimento de algum candidato em processo. Existe um processo, ele é réu, é uma informação pública, então há uma divergência se isso é possível ou não. Então,
vai ser caso a caso. Há casos em que já houve desequilíbrio do pleito em outros países, então é algo que a gente precisa se preocupar bastante, mas o Ministério Público sempre numa posição de fiscal da lei e atuando como cursus legis de forma a não interferir no pleito para favorecer nenhum dos candidatos, nenhum dos partidos. E contando com o apoio da sociedade para não compartilhar se não tiver certeza que Isso é o principal. Isso é o principal, que é verdadeiro. Porque não há como combater isso sem contar com a contribuição de todos. Então, já aconteceu, inclusive comigo, já aconteceu com familiares, de terem acesso a alguma notícia e, então, quando ela é muito absurda, quando ela chama bastante atenção, a fonte é muito escassa, não há outros sites falando sobre aquele assunto, a fonte é desconhecida, não é uma mídia muito comum, não há nenhuma informação nos sites oficiais, tudo isso leva a crer que é uma fake news. Havendo uma situação como essa, é o caso, então, de não compartilhar... De parar por ali, né? Não compartilhar e aguardar para verificar se essa informação é real, verídica. Vamos falar um pouco sobre abuso de poder religioso. É muito comum em toda eleição, no passado houve muitas vezes, um líder religioso, seja um pastor, né, um padre, admitir sua preferência por um candidato ou mesmo elogiar um candidato diante dos fiéis ali durante um culto religioso ou uma missa. Isso configura abuso de poder religioso? É preciso ter muito cuidado, porque num ambiente público, porque as igrejas e templos religiosos são considerados bens públicos, então a propaganda ali é vedada em qualquer momento, não só agora em pré-campanha, mas em qualquer momento é vedada a propaganda eleitoral no interior de templos religiosos. Então é preciso ter muito cuidado, porque... não havendo a certeza se aquilo configura a propaganda, a forma de apoio, então tudo isso pode influenciar, inclusive, na responsabilidade do próprio líder religioso, de estar ali, né, se expondo e perante seus fiéis. Porque, veja, Mariane, muito embora a legislação diga que é possível a promoção pessoal, etc., se não for pedido explícito de votos, há um temperamento nesse entendimento. Porque o explícito não significa necessariamente que se diga vote em mim. Então, pode ser que essa promoção, esse apoio, aquelas frases de efeito, olha, contamos com o seu voto, ou então contamos com você, acreditamos no senhor, que o senhor vai poder fazer mais, são palavras de efeito e que atingem o objetivo a que são veiculadas, que é justamente conseguir os votos. Então, nesse caso, pode haver um entendimento no futuro de que configura propaganda e aplicação de multa. Então, já expediu... E o Ministério Público, inclusive, expediu uma recomendação justamente atenta a isso, para que se evite qualquer conduta desse tipo, até pela grande veiculação que se tem, geralmente são cultos e momentos com bastante público, para que se atente a isso e que se atente que é vedado em qualquer momento, sem prejuízo, inclusive, além da parte da propaganda, do abuso de poder, né? Então, há outros mecanismos também de configuração, abuso de poder econômico, a depender do caso. Essa recomendação foi expedida a várias igrejas aqui do Estado e também no dia 13 de julho haverá um evento no TRE em que estarei presente, entregando a todos os líderes que estiverem presentes no evento, explicando qual é o intuito da recomendação. Nós vamos para um rápido intervalo agora, voltamos a falar sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral após o intervalo. Fique conosco. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje estamos falando do trabalho do Ministério Público Eleitoral para as eleições de 2018. Como eu disse no primeiro bloco, o Ministério Público Eleitoral está bastante atuante neste ano e com orientações, atuando também na prevenção, né? Enviando orientações para candidatos, partidos políticos, líderes religiosos. Então, ninguém vai poder dizer, olha, eu não sabia que não era proibido. Além da legislação que está aí para todos conhecerem, o Ministério Público Eleitoral está fazendo um brilhante trabalho de prevenção nessa área. A gente estava falando, doutora Cristina, que vocês encaminharam recomendações a todos os líderes religiosos. Só para recapitular, não pode chamar candidato no altar para dizer que apoia aquele candidato, não pode distribuir
distribuir santinhos na igreja, nem permitir que candidatos distribuam, e não pode fazer alusão a candidaturas dentro do templo, não é isso? Isso. A questão é, dentro das igrejas e templos religiosos, é vedada, tanto no momento da campanha quanto da pré-campanha, qualquer propaganda eleitoral. Então, é preciso ter bastante cuidado, e eu faço um apelo aos líderes religiosos para que não confundam a esfera pública, a esfera religiosa com as áreas de debate político. Porque, por vezes, isso acaba implicando em responsabilidade, em razão justamente desse pedido implícito, mais expresso de votos, daquelas frases de efeito que, em verdade, estão pedindo votos. Então, é um apelo e essa recomendação foi feita justamente para orientar e destacar que isso pode implicar em aplicação de multa. E no dia 13 de julho, aliás, às 14 horas, o TRE organiza um encontro com religiosos, o Ministério Público estará presente. Sim, estaremos presentes e eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para conversar com os religiosos e líderes e padres, pastores, quem se fizer presente nesse momento, destacando que sim, a igreja é muito importante porque é um local de participação, de cidadania, da comunidade, mas que aquela pessoa que frequenta a igreja e que também é um pré-candidato ou um candidato, será um candidato daqui a pouco, ele também deve cumprir a legislação dentro da casa religiosa, dentro do seu templo religioso. E ali o pastor deve, inclusive, cobrar isso do pré-candidato e do candidato. Não deixar essas condutas acontecerem dentro das igrejas. Vamos falar de candidaturas femininas. Outra recomendação que vocês encaminharam para os partidos políticos foi para que respeitem a cota de gênero, né? 30% e 70%, isso. Mas que a intenção é resguardar a participação feminina na política. Já constatamos em diversos processos, nas eleições passadas, em outras eleições também, que muito embora haja uma previsão expressa, muito clara, e que já vem desde 2016, com relação a essa cota, de 30% para um gênero e 70% para o outro, em verdade 30% para o feminino e 70% para os homens, há por vezes, fraudes, né, nesses registros. Isso implica em investigação, depois um processo judicial e até pode implicar, inclusive, na perda dos mandatos. Então, a recomendação também na esfera preventiva do nosso trabalho foi para já tentar que nas eleições proporcionais de deputados federais e estaduais, os partidos devem se ater a esse percentual e que as investigações serão feitas desde o momento da convenção partidária, inclusive, para verificar se as mulheres estão realmente sendo registradas, porque irão disputar as eleições, ou, na verdade, são as chamadas laranjas, que não têm qualquer intenção de disputar a eleição, mas são registradas tão somente para fazer alguns homens serem candidatos. Então, isso é vedado, isso é ilegal, e a recomendação já foi nesse sentido que nós estamos atentos a isso. E o Ministério Público vai ficar atento, inclusive, de mulheres que só deixaram registrar a sua candidatura, mas nem saíram de casa para nenhuma campanha. Sim, às vezes aquela lista de mulheres que receberam 0 votos. Sim, acontece, Mariana, às vezes as mulheres serem esposas, empregadas domésticas, irmãs de candidatos. E esse conflito de interesses, inclusive familiar, já é um dos indícios, claro que não é o único, de que esse registro é, no mínimo, suspeito. Então, a ausência de votos também é outro indício. A falta de dispêndio de recursos, quando não há nem a produção de santinhos, não se presta contas, e outros elementos em que se aponta que não houve nenhum ato de campanha, dito de campanha, próprio de campanha, já é mais um elemento que se soma a outros elementos e aponta que essa candidatura é uma fraude. Além da possibilidade de cassar os registros dos candidatos que pertencem a uma coligação que fez esse tipo de fraude, qual é a penalidade para a mulher que se deixa usar por outros interesses? Ela pode ter que responder criminalmente por falsidade ideológica eleitoral. Ela pode também ter a perda do mandato. Não é? E se ela for uma servidora pública, caso ela tenha concorrido tão somente para obter a licença remunerada para disputar as eleições, pode implicar em improbidade administrativa. Houve já denúncias no passado, né, de que servidores públicos se candidatavam para ficar 3 meses em casa sendo remunerados e
preenchia uma cota feminina lá com o nome dela, né? Exato. E a população deve noticiar isso ao Ministério Público Eleitoral para que possamos investigar esses casos em que, por vezes, é um colega de trabalho, um servidor público, uma servidora pública, em que se sabe que não está concorrendo, que não, ela às vezes reconhece, eu não vou votar em mim, eu não pretendo, eu não estou disputando nada, mas ela não desiste da candidatura, porque se ela desistir, o percentual cairia. Então, é fraude. E quem tiver conhecimento disso deve informar ao Ministério Público Eleitoral. Doutora Cristina, a senhora é favorável às cotas para candidaturas femininas? Sim, sou favorável. Certamente é uma ação afirmativa que visa incluir as mulheres na política. Isso se deu porque se percebeu que mesmo após, desde 1932, Mariana, a mulher já pode votar, mas hoje, muitos anos depois, apenas 10% das mulheres, dos mandatos nas casas legislativas são de mulheres. Então, veja, nós somos 52% do eleitorado e 10%, em torno de 10% só, de parlamentares. Isso aponta que mesmo após muitos e muitos anos em que a mulher foi incluída, de certa forma, na vida pública, ela permanece ainda excluída das esferas de decisão política. Então, isso é uma medida de afirmação, de inclusão, e que pode ser que, com o tempo, que ela seja revertida e seja desnecessária, mas hoje ela é necessária. Por que existe uma participação tão pequena da mulher na política, se nós somos a maioria do eleitorado? A senhora acredita que é porque é só o machismo que impera na hora de registrar com um número menor de candidatas, de opções candidatas? Ou a senhora acredita que mulher ainda não vota em mulher? Não, eu acredito que são diversos fatores. Um dos fatores é a falta de recursos, às vezes do próprio partido, para as candidaturas femininas. Outro fator é a falta de incentivo dos partidos e de todos para que algumas mulheres que são lideranças em seus meios, na comunidade, no trabalho, se interessem pela política. Isso foi parcialmente revertido com essa decisão recente do TSE, que determina que 30% também do tempo de campanha eleitoral em rádio e TV e 30% também dos recursos da campanha devem ser destinados às campanhas femininas. Porque não adianta só o registro, o mero registro da mulher. Ela precisa ter um aparato e um espaço dentro do partido, na campanha eleitoral, na sociedade. Então, é um processo, essa decisão foi muito importante, eu creio que ela veio para estruturar a cota já prevista em lei. Há outros fatores também, com certeza, essa previsão, esse entendimento já antigo de que o espaço da mulher é privado, é domiciliar e que ela não deve participar da vida política, mas isso vem sendo revertido dia a dia. Creio que agora é um momento, talvez, fulcral e decisivo nessa inclusão, que é essa decisão de reverter, inclusive, o financiamento de campanha para essas cotas. Existe um outro projeto tramitando na Câmara Federal há muito tempo já, que prevê, e tem muitas mulheres que o movimento feminista defende esse projeto de lei, que prevê a reserva de cadeiras no Legislativo, ou seja, de X cadeiras, X tem que colocar mulheres, como se fosse na entrada numa universidade. A senhora é favorável a esse tipo de talvez seja uma previsão política evolutiva, uma política pública mais complexa. Hoje nós temos uma política pública de inclusão feminina bastante simples. A punição é apenas uma, que é a cassação do registro de diploma. Não há previsão de multa, por exemplo, para o partido. Pode ser um aperfeiçoamento no futuro, que caberá ao legislador, que tem a legitimidade para fazer isso. O que cabe ao Ministério Público e ao Judiciário nesse momento é fazer a correta interpretação da lei e prever e fiscalizar esses atos de registro para verificar se não há fraude. Na Argentina por exemplo, dessa forma, reserva de cadeiras. Em outros países também há previsão de multa por partido. Então, pode ser que com o tempo o Brasil aperfeiçoe sua política, mas isso não impede que hoje o que nós temos seja cumprido. Hoje nós temos algumas mulheres na política, mas elas geralmente vêm trazidas por um familiar, né? E aquela mulher líder de bairro, líder de clube de mães, ela sente uma dificuldade de participar mais da vida política no seu bairro, de participar mais da vida política na sua comunidade, por falta de incentivo, realmente, por falta de condições. Mas, doutora Cristina, eu gostaria de falar de uma outra recomendação que o Ministério Público encaminhou, que são em relação a painéis publicitários. A senhora pode explicar por que essa recomendação? Já é sabido que está proibido o uso de outdoor? Sim, já é sabido. É proibido tanto na pré-campanha quanto na campanha, porque
há um impacto visual muito grande. Os outdoors são aquelas publicações, painéis maiores de 4 metros quadrados, já é considerado outdoor, mesmo que não tenha esse nome. Então, essas veiculações de grande tamanho têm um impacto visual muito grande, eles geram um subconsciente, uma mensagem subliminar que permanece na mente do eleitorado, são completamente vedadas. E, atualmente, temos uma atuação, inclusive, no interior do estado, em relação a alguns já outdoors, já ajuizei a ação nesse sentido para retirada e remoção imediata desse outdoor. É vedado, portanto, em qualquer período, e há uma investigação, inclusive, com relação aos recursos de quem financiou essa prática. Como eu disse, mesma coisa do impulsionamento, alguém está financiando isso e no momento de pré-campanha não se sabe quem, porque não há prestação de contas ainda. Então, tem mais esse problema. Além de ser vedado também na campanha, também na pré-campanha tem essa veiculação com relação ao financiamento. Doutora, eu percebo que o Ministério Público Federal, a senhora está bastante atuante, fazendo um trabalho já conjunto com Polícia Federal, com Polícia Civil, vocês têm se reunido. Tem estratégias já traçadas de fiscalização e combate ao crime eleitoral? Sim, é impossível trabalhar sem uma equipe, sem uma ação coordenada, inclusive com o TRE, com o órgão técnico de revisão de prestação de contas, com contadores, porque há prestação de contas parcial também, então há esse registro. A Polícia Federal também tem as suas fontes de investigação, os outros órgãos públicos podem oferecer informações, cruzamentos de dados. Então, eu acredito que o melhor trabalho é aquele coordenado e integrado. Já estamos tentando estabelecer essas parcerias, algumas já foram firmadas. Tenho certeza que será muito produtivo ter uma equipe, todo mundo com o mesmo ideal de manter a eleição mais rígida possível. Obrigada pela participação. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Obrigada, é a segunda vez que a senhora está conosco, né? Fica o convite para as próximas. Muito obrigada. E você que pretende se candidatar, ficou o alerta aqui da doutora Cristina, Procuradora Regional Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral está atuante, está trabalhando em parceria com outras instituições e nada vai passar batido. Faça a coisa certa, faça a sua campanha de maneira correta, preste contas de todos os seus gastos e assim a gente constrói um Brasil melhor. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e até o próximo programa.